Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar início à nossa web. Eu me chamo Solange, sou referência técnica aqui da Secretaria de Saúde. A Secretaria chamou essa conversa para que a gente fizesse esse alinhamento sobre o processo de cadastro na rede, ainda mais nesse momento com a entrada do SIGRA, né, o que muda, o que permanece, principalmente nas questões dos indicadores, a gente viu que o pessoal tinha bastante dúvida como ia ficar com relação à entrada do SIGRA. Então, essa conversa é mais para a gente, né, fazer esse alinhamento. Eu vou iniciar uma breve apresentação, uma apresentação bem curta, e no final, então, a gente abre aí para dúvidas. Isso. Então, pessoal, a gente começa aqui trazendo o manual do agente comunitário de saúde, onde a gente fala das atribuições do agente, né, que ele é responsável por cadastrar e manter atualizados os dados de saúde das famílias e dos indivíduos de sua microárea nos formulários e nos sistemas de informações vigentes, como nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos da saúde, para fins de planejamento da equipe, garantindo assim o sigilo ético. Então, é dever, né, do ACS, desse profissional, o agente comunitário de saúde, manter as bases de dados atualizadas, para fins de estratégia da equipe e sempre mantendo o sigilo dos dados. O manual, isso está no manual do agente comunitário da saúde, que, né, a gente tem acesso aí. A gente trouxe esse slide aqui, trazendo uma comparação aqui de como os sistemas eles conversam entre si. Então, aqui no início, a gente tem o CADSUS Web, que é mandatário do Ministério. Então, ele está aqui na cabeça dessa pirâmide, pois ele é o fornecedor e a nossa porta de entrada dos dados, né, cadastrais. Ele fornece dados para o eVisita, para o CISRede e para o SIGRA. Para o eVisita, através da integração que existe hoje, a gente tem, são sincronizados os dados: nome da mãe, data de nascimento, sexo, naturalidade, CNS, CPF. O CISRede, ele também traz, através da sincronização, os mesmos dados. Então, aqui a gente não tem nenhuma diferença de dados que são sincronizados, tanto no eVisita quanto no CISRede. O SIGRA, ele traz, além desses dados, ele ainda traz os dados de endereço. Então, é muito importante que a gente mantenha essas bases atualizadas, principalmente o CADSUS Web, porque quando a gente chamar esse usuário em qualquer um dos sistemas, a gente vai estar falando da mesma pessoa, né? E principalmente aqui para o SIGRA, agora que a gente traz o endereço, manter o dado de endereço também atualizado. Esse slide a gente traz uma comparação do SIGRA versus CISREG e CISRede. Então, quando a gente fala que o endereço ele é integrado com o SIGRA, é porque o SIGRA é uma solução integrada, né? Ele é voltado para diferentes níveis de atenção à saúde. O módulo de regulação, ao integrar-se com o CADSUS Web, visa trazer dados sobre o município de residência do paciente. Essa integração é relevante para evitar possíveis déficits de orçamento para procedimentos oferecidos aos munícipes, uma vez que os recursos destinados a cada município são geralmente baseados em sua população. Então, o que isso quer dizer? O SIGRA, né, ele traz o endereço para que a gente possa verificar se aquele cadastro, se aquele paciente ele é residente em Belo Horizonte, para que a gente venha ofertar, né, os procedimentos que hoje estão disponíveis para quem mora em Belo Horizonte, e não para outros municípios, porque cada município ele recebe recurso pela sua população. Antes nós tínhamos o CISREG, que tinha sua própria base, o CISRede, que tinha sua própria base. Hoje a gente tem o SIGRA, que ele fornece o cadastro para todos os níveis de atenção. Então, o SIGRA hoje ele está na básica, na secundária, nos hospitais, e ele é a fonte, né, de informação aí para todos os níveis de atenção. Ao trazer informações sobre o município de residência, o sistema pode facilitar uma distribuição mais equitativa de recursos, garantindo que cada localidade receba a devida atenção conforme o número de habitantes. Essa abordagem pode contribuir para uma gestão mais eficiente dos recursos disponíveis. Nesse slide, a gente traz uma comparação da integração eVisita SIGRA e eVisita CISRede. Está prevista a integração do eVisita com SIGRA, onde nós teremos dados de família, programas sociais, situação referida,
situação de rua, dados de óbito, endereço e a verificação da residência, se o paciente ele reside sim ou não. Então, esses dados é uma integração que ela está prevista e que está em processo de construção. Já na integração CISREDE e Visita, a gente já tem isso acontecendo. Então, o CISREDE hoje, ele já resgata o Visita dados de família, programas sociais, situação referida, situação de rua, dados de óbito, endereço e a verificação da residência. Então, isso no CISREDE existe, e no SIGRA ele vai ter a mesma, né, quantidade de dados aí integrados, os mesmos dados. Bom, a comissão avaliadora do BCMRI achou importante nós trazermos aqui também um slide mostrando o que muda com a entrada do SIGRA. Então, a gente trouxe esse slide aqui com os 6 indicadores e os cenários, né? Sem SIGRA, a regional em transição e com o SIGRA. O que acontece, em que afeta a entrada do SIGRA em cada indicador. No primeiro indicador, que é de visita aos usuários do Programa Federal de Transferência de Renda, Bolsa Família, sem SIGRA, o numerador é o e-visita, o denominador é o CAD único. Então, como aqui nem o numerador nem o denominador considera dados do CISREDE ou do SIGRA, mantém-se no processo de transição e com o SIGRA também permanece o mesmo. O numerador é o e-visita, o denominador é o CAD único. Então, esse indicador que ele não é afetado. No indicador 2, que é o indicador de visita a crianças menores de 1 ano, sem o SIGRA, o numerador é o e-visita e o denominador é o CISREDE. No processo de transição, o numerador é o e-visita e o denominador serão considerados o CISREDE e o SIGRA. Então, quando a regional, a unidade, ela estiver passando por o processo de implantação, serão considerados para aquele período os dados dos 2 sistemas, tá? Meu Deus. E com a implantação do SIGRA, o numerador permanece o e-visita e o denominador se torna o SIGRA. Indicador 3, visita domiciliar. Para o indicador 3 e o indicador 4, que é o de proporção de usuários com endereço atualizado, tanto o numerador quanto o denominador são os dados do e-visita. Então, sem o SIGRA, é o e-visita. Durante o processo de transição, né, de implantação, é o e-visita, e com a implantação do SIGRA, permanece o e-visita. Esses 2 indicadores, eles não sofrem alteração com a entrada do SIGRA. Indicador 5, visitas a gestantes. Sem SIGRA, o numerador é o e-visita, o denominador é o CISREDE. No processo de transição, o numerador é o e-visita e o denominador é o CISREDE, se torna, né, o CISREDE e o SIGRA. Com o SIGRA, o numerador é o e-visita e como a unidade já vai ter o SIGRA, então o denominador passa a ser o SIGRA. Indicador 6, participação do acesso nas reuniões de supervisão. Sem o SIGRA, é o CISREDE, o numerador, o denominador também é o CISREDE. No processo de transição, o numerador é o SIGRA e o denominador é o CISREDE SIGRA. Com o SIGRA, o numerador é o SIGRA e o denominador o SIGRA. Então, depois da implantação, o indicador 6 passa a considerar o SIGRA, tanto para numerador quanto para denominador. Então, a gente pode ver aqui que em nenhum momento a gente tem prejuízo nos indicadores durante o processo de transição. A gente tem os dados sendo avaliados do CISREDE e do SIGRA, e depois passam a ser considerados onde era CISREDE somente SIGRA, depois da implantação da unidade. Esse é o nosso último slide. Então, a gente tem aqui um estudo de caso para a gente tentar entender, então, um cenário aqui, o que acontece com o cadastro na vida, por exemplo, da agente comunitária de saúde, né? Aqui nesse exemplo, no Centro de Saúde da SESI Andréia, no Centro de Saúde da SESI Andréia, ocorreu a implantação do SIGRA
Anteriormente, ela alimentava as informações no eVisita e CADSUS Web e migrava para o CISREDE. Como será o processo de trabalho com essa substituição do sistema? A ACES terá impacto aos indicadores do BCMRI? Resposta: o CADSUS Web é um sistema mandatário do Ministério da Saúde e possibilita o acesso somente em desktop. É necessário que de tempos em tempos a ACES realize a atualização dos dados do usuário no mesmo. Os 5 dados de unicidades migram para o sistema de informação utilizados na rede SUS-BH, não causando impacto nos indicadores que utilizam o cadastro do usuário como numerador ou denominador. Pessoal, essa parte aqui é muito importante, porque como a gente sabe, o CADSUS Web é um sistema que ele é utilizado apenas em computador de mesa, o desktop. Então, a gente não tem acesso a utilizar esse sistema em tablet, né? Lembrando que é uma limitação nossa, de Belo Horizonte, ou dos nossos sistemas, é uma limitação que o Ministério, né, nos impõe mesmo, por questões de segurança, eles não abrem acesso para sistemas de dispositivo móveis acessarem o CADSUS Web, se não for em né, tem que ser em computador de mesa. A Secretaria constantemente faz essa consulta ao Ministério, se há uma possibilidade de abrir esses acessos. Em dezembro, agora, a gente enviou um novo ofício ao Ministério, solicitando, né, um novo parecer sobre essa possibilidade, e a gente aguarda a resposta. A Secretaria, tendo um retorno positivo, a gente envia um informe a todos, tá? Só ressaltando isso. Então, permanece ainda a orientação do Ministério de que o CADSUS Web, ele é um sistema que deve ser utilizado em computadores de mesa. Então, quando é identificado que algum cadastro ele tem algum erro, né, que é possível de alteração, porque a gente sabe que tem cadastros que são sincronizados com a Receita, a gente deve anotar aquele dado, qual é o paciente, e utilizar o computador da unidade para fazer a correção. Em caso de cadastros novos também, deve ser usado o CADSUS Web, né, porque ele é a nossa porta de entrada dos cadastros, e até que a gente tenha aí esse parecer do Ministério, que a gente pode utilizar o CADSUS Web nos tablets, né. No caso dos indicadores que utilizam dados assistenciais para apuração, exemplo gestante, será utilizado os 2 sistemas CISREDE e SIGRA para levantamentos dos dados durante o período de transição. Bom, pessoal, assim encerramos a apresentação. Desde já agradeço a presença de todos e vamos dar início a esclarecimento de dúvidas. Vocês podem utilizar o chat e enviar as dúvidas e sugestões. Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar início à nossa web. Eu me chamo Solange, sou referência técnica aqui da Secretaria de Saúde. A Secretaria chamou essa